E aí, ciclista, tudo bom? Hoje eu vou propor um desafio para você. Realizar um contrarrelógio de 50 quilômetros. Ou seja, você deverá terminá-lo no menor tempo possível. Mas você vai ter que se desvencilhar de qualquer equipamento tecnológico. Frequencímetro, potenciômetro, medidor de cadência, nada. E aí? Como que você faria essa prova? Já pensou nisso? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Bora lá! Com o avanço da tecnologia, o ciclismo conta hoje com diversos equipamentos que, por um lado, facilitam muito a vida dos treinadores e dos ciclistas. Só que, por outro, alguns ciclistas têm ficado muito dependentes desses equipamentos. E com isso, pararam de prestar atenção no seu próprio corpo, nas sensações e na percepção que ele tem fazendo o exercício, realizando as sessões de treinamento. O corpo fala a todo instante com você. Você sabia disso? O corpo fala comigo? Como assim? Eu falo com o corpo? Eu falo... Isso mesmo. Por exemplo, como que você sabe que a sua postura está correta assistindo esse vídeo agora? Como que você tem noção da força que você tem que exercer nos dedos das suas mãos para segurar o celular? E a sua respiração? Como que está nesse momento? Profunda, curta, frequência respiratória elevada? Tá vendo como o seu corpo fala com você? Intensa comunicação entre áreas cerebrais e o cérebro e a periferia, ou seja, os músculos esqueléticos, os órgãos, e vice-versa, está ocorrendo agora comigo, com você. E nesse contexto, nós conseguimos perceber o nosso corpo em meio ao ambiente que nós estamos. Isso já tinha sido postulado por um pesquisador chamado Wilhelm Wundt, no século XIX. Deem uma olhada nessa figura, que interessante. Essa figura ela foi extraída de um artigo que escreveu sobre Wundt de Rose Bischoff, em 1981. Para quem tiver maior curiosidade, vá lá nas referências bibliográficas, na descrição do post, que o artigo está lá. Tá legal? Aqui eu fiz algumas adaptações para ficar mais fácil de vocês entenderem. O Wundt, ele desenhou aqui o centro motor, o centro sensorial, ambos no cérebro, o músculo e alguns sensores que nós temos, por exemplo, nas articulações. À medida que os sinais são gerados nesse centro motor, ele envia um sinal à musculatura para que ela contrai e também um sinal ao centro sensorial. À medida que essa musculatura é contraída, há processos fisiológicos que ocorrem aqui também. Esses sinais são enviados novamente ao centro sensorial para que nós tenhamos a representação, a conscientização desse esforço gerado. Foi isso que ele já teria teorizado no século XIX. Voltando agora para aquela pergunta no início do vídeo, o desafio que eu fiz para você, acredito que você já conseguiria responder com convicção. Como que você controlaria a intensidade do esforço ao longo do contrarrelógio de 50 km? Através da minha percepção de esforço. Através do que? Dos meus processos fisiológicos sendo transformados em processos psicológicos. E aí eu conseguiria ter o que? A noção se aquela intensidade está muito alta
para aquele momento da prova ou não. Quem nunca, seja ciclista, corredor, enfim, foi participar de uma prova, todo empolgado, saiu na largada rápido demais e o que aconteceu? Começou a afogar. Começou a afogar por quê? Porque percebeu que a frequência cardíaca estava elevada ou porque percebeu que a potência estava muito alta? Muito provavelmente não, porque percebeu que uma sensação exacerbada, uma percepção muito elevada de esforço e aquilo começou ao quê? A te incomodar. E automaticamente você percebeu que, epa, se eu continuar assim, do jeito que eu tô, percebendo o meu esforço no início da prova, eu não vou conseguir terminar essa prova, eu vou quebrar. Então, automaticamente, eu vou ter que reduzir a intensidade. Eu não vou entrar muito nisso, porque isso tem coisas que a gente vai falar em pacing. O que para vocês pacing é o tempo que o indivíduo faz por quilômetro ou numa prova, para a ciência do esporte, pacing é muito mais que isso. E a percepção de esforço ajuda muito a explicar como que o indivíduo consegue alterar esse tempo dele por quilômetro para terminar a prova no menor tempo possível. Tá legal? Mas como quantificar essa percepção de esforço? Sabe aquela plaquinha que tem em muitas academias ou em clínicas de avaliação física que ninguém dá muito valor? Aquela famosa escala de percepção de esforço de Borg? Então, aquela escalinha mesmo, ela consegue quantificar o que o seu corpo está falando para você. Graças a um grande pesquisador chamado Gunnar Borg, essa escala foi criada. Por exemplo, aqui, que vocês vão ver agora, é uma escala de 6 a 20. Essa escala é de 6 a 20 porque ele criou fazendo uma associação com a frequência cardíaca de 60 a 200 batimentos por minuto. Existem outras escalas também, que foram correlacionadas, por exemplo, com o lactato. Mas que Borg, ele realizou, ele construiu essa tabela para facilitar o entendimento do que o seu corpo falava para a ciência ou para o profissional da área conseguir quantificar aquilo que você está percebendo. Olha que legal, tá vendo? Aí você me pergunta, Fabiano, então quer dizer que quando eu estiver em 160 batimentos por minuto, a minha percepção estará em 16? Não, não é bem assim que funciona. O próprio Borg, em seu estudo de 1982, ele descreve sobre isso, né? Ele faz uma dissertação sobre isso, explicando que é interessante, porque a mesma intensidade relativa para diferentes indivíduos geram percepções de esforço distintas, ou que o mesmo indivíduo pode, com a mesma intensidade em dias diferentes, perceber o esforço também de maneira distinta. Por isso é que trabalhar também com a percepção do esforço é muito interessante, porque ela associada à frequência cardíaca, a potenciômetro, enfim, a outros dispositivos tecnológicos, conseguem dizer muito pra gente como aquele indivíduo está se sentindo no momento. Porque muito provavelmente já aconteceu com você de estar ali voando, quando olha na frequência cardíaca, nem percebe que aquela frequência cardíaca está tão elevada, de tão bem que você está. Ou ao contrário, o treinador fala para você manter ali 140 batimentos ou 200 watts, enfim, e você fala, meu Deus do céu, não estou acreditando que eu não estou conseguindo hoje ter um bom desempenho. O porquê será? Isso tem inúmeros fatores, mas a percepção de esforço ela ajuda a gente a entender um pouco como você está se sentindo naquele momento. Além disso, numa prova, você fica se controlando muito
pela frequência cardíaca, pela potência, talvez isso não seja tão interessante, porque o objetivo de uma prova, aqui eu não estou falando de tática, tá, gente? Quando o pelotão inteiro segura e você fica ali no meio. Estou falando de uma prova em que você tenha que terminar no menor tempo possível. Você vai querer o quê? Terminar no menor tempo possível. E se você ficar olhando toda hora para a frequência cardíaca, e você falar, ai, o meu segundo limiar é aqui, eu não posso ultrapassar, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Por isso é interessante nos treinamentos o indivíduo entender como o corpo dele funciona. O que a gente sabe é o quê? Quanto maior a intensidade, maior é a percepção de esforço, e ela ainda tem um incremento com a duração total desse exercício. Quanto maior também é a percepção de esforço, menor é o prazer que o indivíduo está sentindo no momento. Isso é ruim. Mas tem uma maneira de conseguir modular isso. Tem uma maneira de conseguir burlar um pouquinho essa percepção de esforço que grita quando a intensidade está muito alta. E sabe como fazer isso? Eu vou mostrar no próximo vídeo, galera. Muito obrigado!